Em 14 de março de 2023, eu escrevi a seguinte coisa no Twitter. Minha tia tem zero renda, quase zero dinheiro no banco e um apartamento no Rio de Janeiro onde mora. Já tentei 200 vezes convencê-la a vender o AP e comprar Bitcoin, mas minha mãe fez isso em 2020 e está no negativo, então ela tem medo. E você, tem alguém próximo que ainda não conseguiu Orange Pilar? Foi suficiente para a internet vir com tudo pra cima de mim. Caiu matando, me chamou de psicopata, de maluco, ameaça a família, que eu deveria deixar minha família em paz. Eu não me lembro mais o quanto de calabridades falaram sobre mim. E durante umas 24 horas eu até fiquei preocupado. Falei assim: nossa, esse negócio está viralizando. Será que eu vou ser para sempre conhecido como o maníaco do Bitcoin? E logo depois eu vi que, bom, eu estava com a razão. Então o tempo iria dizer quem estava certo. O que eu queria era que minha tia saísse do aperto financeiro que ela continua até hoje, de não ter dinheiro para pagar as coisas, e que ela pudesse tirar o patrimônio dela que estava todo atrelado a um imóvel, a um único imóvel no Brasil, no Rio de Janeiro ainda por cima, e transformasse isso num patrimônio com mais liquidez e colocasse boa parte disso no Bitcoin e uma outra parte em coisas menos voláteis, porque daí ela poderia pagar o seu aluguel todo mês, conter os gastos e esperar e dar tempo ao tempo para que o Bitcoin se valorizasse. E aí ela sair do perrengue. A internet inteira parecia preocupadíssima com o bem-estar da minha tia. Todo mundo era experiente, todo mundo era especialista em gestão financeira e sabia exatamente o que minha tia precisava sem nunca ter visto ela antes na vida. E se a gente acelerar para quase 2 anos depois, agora no dia 26 de novembro de 2024, o tempo confirmou que o Bernardo tinha completa razão. Se a gente fizer a conta do quanto vale o imóvel dela hoje versus o quanto valia naquela época, comparado com o Bitcoin hoje versus aquela época, então lá na época o apartamento dela estava valorizado, avaliado em 1,4 milhão. Ela queria vender a 1,5 depois de muito tempo, de muita insistência minha, quando acabou o dinheiro dela. Ela colocou a venda por 1,5 e foi baixando. E desde então ela já baixou para 1,3 e mesmo assim não parece que tem demanda, porque ela continua recebendo visitas e ninguém faz proposta. Enquanto isso, o Bitcoin se valorizou absurdamente. E se você fizer os cálculos, ela hoje teria dinheiro para comprar 3,8 apartamentos exatamente iguais ao dela. Então, tá meio que claro quem estava com a razão, certo? Enquanto isso, a minha mãe, que fez esse movimento em 2020, hoje tá com um sorriso de orelha a orelha. Mas sabe o que é o mais triste de tudo isso? É que essa história aqui não tem nada a ver com a minha tia. Ela é sobre milhões e milhões de brasileiros que todos os dias acordam e continuam com essa lavagem cerebral, caem nesse conto de que a casa própria é uma conquista, é um investimento maravilhoso e sempre vai continuar se valorizando. E foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para a gente desmistificar esse assunto de uma vez por todas, e eu vou mostrar para vocês por que ter casa própria no Brasil é uma completa loucura, ainda mais se isso for 100% ou quase isso do seu patrimônio. Casa própria e imóveis são uma péssima reserva de valor e o Bitcoin é infinitamente superior, e eu vou te mostrar por quê. Então fica até o final desse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que você vai começar a pensar sobre isso de uma maneira totalmente diferente. Imóveis, principalmente no Brasil de hoje em dia, não significam segurança, muito pelo contrário. Eu vou trazer alguns fatos para te mostrar por que isso é uma realidade. Primeiro, a questão demográfica. O Brasil está envelhecendo, a nossa população está ficando cada vez mais velha. Isso significa que menos famílias estão sendo formadas e, portanto, estão saindo de casa para construir uma nova família e comprar um novo lar. Então, menos demanda por apartamentos, por casas, etc. Por esse motivo, a demanda que sempre nunca se questionou, sempre achou que ia continuar subindo e subindo e subindo, vai se estagnar por uma questão demográfica. O mercado de imóveis já é um mercado saturado. Historicamente falando, as últimas décadas, principalmente desde 1971, quando acabou o padrão ouro de uma vez por todas e o dinheiro virou 100% fiat, né? O dinheiro pode ser impresso livremente. Desde então, o dinheiro começou a vazar valor, vazar energia monetária através do tempo,
uma forma assustadora. E as pessoas buscaram formas de se proteger da inflação em ativos mais escassos do que o dinheiro. E, historicamente falando, imóveis são uma dessas proteções. Então, as pessoas usaram muito imóveis como um hedge contra a inflação, uma forma de se proteger da inflação, simplesmente porque imóveis são mais escassos do que dinheiro fiat. Só que, à medida que a economia brasileira vai indo para o buraco, que está acontecendo agora com esse governo, é inevitável, os déficits só aumentam e a quantidade de parasitas que vivem do fruto do seu suor só aumentam também. É inevitável que a gente entre numa crise cada vez pior, que o desemprego aumente e que as pessoas tenham que se desfazer do patrimônio que elas têm para poder comprar comida, para poder sobreviver. E boa parte do patrimônio de boa parte das pessoas são imóveis. O Brasil sempre foi construído em cima desse sonho da casa própria. Então as pessoas trabalham para conseguir um dia chegar a ter uma casa própria e sair do aluguel. E muitas delas ficam com quase 100% do patrimônio pro resto da vida atrelado a esse único imóvel, essa única casa própria. E quando, meu amigo, a água bater na bunda, quando a crise vier forte, as pessoas vendem o que elas têm, não o que elas querem vender. E por isso, muita gente vai ser obrigada, e já está sendo obrigada, na verdade, a vender os seus imóveis. É por isso que você vê cada vez mais placa de vende nas ruas, nas casas, e a questão é que essa tendência só tende a se acelerar. Quanto pior for a economia, mais imóveis vão ser vendidos. Então faz a conta aí. Cada vez menos demanda, cada vez mais oferta, para onde vai o preço, não é para cima. Terceira razão por que imóveis são uma péssima reserva de valor. Simplesmente porque ele não é seu. O que eu quero dizer com não é seu? Experimenta não pagar o IPTU do seu imóvel para ver o que acontece, por quanto tempo você vai continuar com ele. Pois é, os imóveis são uma espécie de... A sua casa própria, na verdade, é um aluguel de longo prazo. Você tem uma licença para continuar alugando ele do governo enquanto o governo achar que está conveniente. Você está pagando aquele cupom ali, aquele carnê do IPTU, mas se você parar de pagar, o governo vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí, quando você vai pagar? Se você não vai pagar, eu vou botar esse negócio para leilão, eu vou tomar de você. Outro exemplo seria pessoas que têm imóveis em áreas em que o governo precisa fazer uma obra pública e ele quer confiscar ou desapropriar, digamos assim. Então, ele vai definir um preço arbitrário para aquele imóvel baseado numa avaliação que ele contratou, sabe-se lá de quem. E baseado nesse preço arbitrário, ele vai te pagar e você não tem opção de não aceitar. Então, será que esse imóvel é de fato seu? Ok, existem trâmites burocráticos, jurídicos, legais para que o governo efetivamente tire o imóvel de você, da sua propriedade, mas no fim do dia, se ele consegue tirar através de uma forma coercitiva e você não tem muito o que fazer para impedir, será que esse imóvel é realmente seu? Não se esqueça que na Constituição brasileira tem aquela cláusula, aquela arbitrariedade, aquele absurdo que diz que toda propriedade tem um fim social. Ou seja, basta que algum comunista no poder decida que o seu imóvel seria melhor utilizado para abrigar famílias, sei lá, enfim, coloque aí a justificativa que o governo possa imaginar. Se ele decidir que aquele imóvel vai ser melhor usado para aquela finalidade social, acabou. Você não tem muito o que fazer. Você vai ter que sair e aceitar o preço que eles te pagarem. Quarto motivo, manutenção. O imóvel não é simplesmente comprar e acabou. Você tem que pagar IPTU, você tem que pagar condomínio, você tem que pagar reformas para mantê-lo de pé, porque tem degradação através do tempo. Existe um negocinho ali universal chamado entropia e, portanto, os tijolos vão se desgastar, a pintura vai se desgastar, vai ter mofo, vai ter cupim, vai ter isso, vai ter aquilo. Você tem que continuar gastando dinheiro todo ano para manter o seu imóvel de pé. Enquanto que outras classes de ativos, principalmente o Bitcoin, tem um desgaste muito menor através do tempo. Ele é muito mais durável. E quinto e último motivo é a questão do aluguel. Muita gente fala, mas eu tenho um imóvel como é um ótimo investimento porque o imóvel me rende aluguéis e, portanto, eu posso viver disso. Sim, mas imóvel só rende aluguel se tiver inquilino, ele tem que estar ocupado. E se o inquilino, por um acaso, não pagar, decidir não pagar? Minha mãe tem uma amiga, por exemplo, que herdou um apartamento na praia de Copacabana, um apartamento gigantesco, super valioso. Acho que tem 400 metros quadrados de frente para o mar na Avenida Atlântica. Tinha 6 quartos.
e ela alugou para um francês. E esse francês literalmente pegou o apartamento dela, subiu drywall em todo o apartamento e fez um hostel. Ele fez um albergue no meio do apartamento, num prédio residencial, burlando todas as regras do condomínio e degradou o apartamento inteiro, depredou tudo e não pagava aluguel. E ela ficava lidando com as reclamações do condomínio e tendo que ter essa dor de cabeça, ao mesmo tempo uma batalha jurídica para tentar fazer o francês sair do apartamento ou pelo menos pagar o aluguel, e nada, ela ficou anos sem receber nada, e quando ele saiu, ela recebeu de volta um apartamento totalmente ferrado que ela teve que reformar para colocar para vender. Pois é, esse é só um exemplo arbitrário, um exemplo absurdo que te leva ao extremo, mas isso é uma realidade. Aconteceu com alguém próximo da minha família. Bom, eu te dei 5 motivos pelos quais imóveis são uma péssima reserva de valor. E agora vamos comparar com a melhor reserva de valor que existe na face da Terra, que se chama Bitcoin. Primeiro, Bitcoin é verdadeiramente escasso. O Bitcoin foi a descoberta da escassez absoluta. Pela primeira vez na face da Terra, na história da humanidade, a gente tem um ativo que não importa o quão grande for a demanda, não dá para simplesmente colocar dinheiro e emitir mais desse ativo. Qualquer outra coisa na face da Terra, se o preço sobe, vai ter um incentivo do livre mercado para que você aumente a oferta também. Ouro, metais preciosos, diamantes, qualquer coisa. O Bitcoin não. São 21 milhões de Bitcoins e não dá para mudar simplesmente pela natureza descentralizada e o consenso das pessoas, dos participantes da rede que querem proteger o seu próprio patrimônio, nunca vão votar a favor de aumentar a oferta para além de 21 milhões. Portanto, escassez absoluta e real. Número 2, a portabilidade absoluta também. Com o Bitcoin você pode literalmente memorizar 12 palavras e atravessar qualquer fronteira na face da Terra sem nada nos seus bolsos, com todo o seu patrimônio na sua cabeça, e ninguém tem como parar você. Se você tem todo o seu patrimônio em um imóvel no Brasil, você está, para todos os fins, casado com comunhão total de bens com o comunista no poder nesse momento que está lá em Brasília. Então, portanto, você deveria se comportar muito bem, porque se você o irritar, você já sabe. Número 3, liquidez. Com Bitcoin, você pode comprar e vender 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não existe um momento que você não possa vender Bitcoin porque os mercados estão fechados. Com um imóvel você tem que se preparar aí para, se você quiser vender, passar meses falando com corretores, recebendo avaliações, recebendo visitas, negociando, lidando com documentação, indo em cartório, pagando DARF, pagando imposto de TCMD, etc e tal. É um pesadelo. Bitcoin é muito mais simples, tem liquidez absoluta e, portanto, é infinitamente superior como reserva de valor. 4, custo zero de manutenção, aquilo que eu falei da durabilidade. Então, um imóvel se degrada através do tempo. O Bitcoin não. Se você comprou um Bitcoin lá em 2009, um dos primeiros blocos que saiu, e você manteve ele ali parado num endereço sem mexer, se você fosse lá hoje, ele estaria lá. Os Bitcoins de Satoshi, mais ou menos 1 milhão de Bitcoins que estão lá estáticos desde o início, continuam lá, estáticos, intocados e válidos. Simplesmente você tendo a sua chave privada, você consegue acessar. Não existe entropia, não existe degradação através do tempo. Então não tem custo de manutenção. E quinto e último motivo é o fato de que Bitcoin é propriedade privada absolutamente perfeita. Pela primeira vez na face da Terra, nós temos uma propriedade privada que é inviolável. Você, não importa o exército, o poderio militar do governo local ou de qualquer pessoa que queira tirar de você os seus bitcoins sob coerção, se você quiser levá-los para o túmulo, nada nem ninguém vai conseguir te parar. Você consegue memorizar suas palavras, ou você consegue fazer ainda mais um multisig, que eu ensino no nosso curso Bitcoin 360 como faz, que é você ter uma carteira com várias chaves privadas para assinar uma única transação. Então, se você colocar um multisig e espalhar geograficamente as suas chaves, você nunca vai ter um ponto único de falha, que a gente chama, que é você estar lá fisicamente com a chave ou o atacante, a pessoa que quer arrancar os bitcoins de você, estando no mesmo local que você, sua chave, vai poder usar a violência para arrancar de você os seus bitcoins. Com o multisig, isso é uma impossibilidade, não dá para fazer.
Portanto, esses são os 5 motivos que fazem o Bitcoin ser a melhor reserva de valor que já existiu na face da Terra e infinitamente superior aos imóveis. Existe um estudo da McKinsey & Company de 2021 que estimou que mais ou menos 2/3 de todo o valor dessa classe de ativos imobiliária, no real estate, 2/3 do valor é o que eles atribuem a prêmio monetário. O que diabos é prêmio monetário, você deve estar se perguntando. Bom, é todo aquele percentual do preço do imóvel que é oriundo não da sua finalidade original, e sim da sua finalidade de proteção contra inflação. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. A finalidade original de existência de imóveis é dar abrigo para famílias, para seres humanos, certo? Você pode usar ele como um escritório, como uma casa, enfim, mas é para você não ficar no meio da rua. Essa é a finalidade original, é o valor uso dele. Agora, historicamente falando, nos últimos 50 anos principalmente, como o dinheiro fiat foi abusado cada vez mais pelos governos, foi impresso livremente e, portanto, a inflação foi cada vez maior, as pessoas buscaram formas de se proteger dessa inflação usando ativos mais escassos do que o próprio dinheiro fiat. E imóvel foi uma delas, foi uma das principais. Portanto, a classe de ativos real estate acabou se valorizando muito em função do que a gente chama disso, do prêmio monetário, que é o quanto o preço aumentou para justificar essa finalidade secundária, que seria a proteção contra a inflação. E a McKinsey está estimando que mais ou menos 67% do valor dos imóveis, na média, no mundo inteiro, seja prêmio monetário. Agora, a questão é a seguinte: temos Bitcoin nos últimos 16 anos e o processo de adoção está acontecendo, bloco após bloco. A cada 10 minutos sai um novo bloco. O Bitcoin continua descentralizado e seguro, ele continua sendo a melhor reserva de valor que a humanidade já conheceu, e cada vez mais e mais pessoas entendem isso, assim como minha mãe entendeu em 2020, e vendem seus imóveis para comprar Bitcoin. É irreversível, é inevitável que isso continue acontecendo no longo prazo. Sim, no curto prazo temos volatilidade, pode ser que o Bitcoin despenque versus o seu imóvel, versus o seu dinheiro fiat, mas no longo prazo a direção é uma única e é para cima, e portanto as pessoas vão continuar entendendo e elas vão continuar adotando o Bitcoin como reserva de valor, como a melhor reserva de valor, que é o que ele é de fato. Agora, eu sei que você pode estar pensando: Bernardo, mas não é só esse o valor dos imóveis, também tem um valor intangível. Se eu tenho dinheiro e eu tenho minha família, eu tenho filho pequeno, eu não quero ter que ficar lidando com um dono de imóvel, ter que ficar vivendo de aluguel, negociando e tendo dores de cabeça. Sim, faz todo sentido. Esse valor intangível existe de fato e é inegável. É muito mais confortável você ter a sua casa própria e você fazer o que você bem entender com ela, decorar como você bem entender, subir mais um puxadinho ali ou derrubar uma parede, enfim, não dever satisfação para ninguém. Isso é liberdade e é maravilhoso. Existe valor nisso. Porém, isso seria mais um luxo do que qualquer coisa. Da mesma forma como existe um valor intangível em você dirigir uma Ferrari e não um Celta, existe valor intangível em você ter uma casa própria e não morar de aluguel. A questão é que a enorme maioria das pessoas que têm a casa própria no Brasil não deveriam ter, porque não tem dinheiro para isso. Se você, uma regra de bolso aqui que eu estou estimando de forma arbitrária, se você tem a sua casa própria e ela representa menos de 10% do seu patrimônio líquido, beleza, vá em frente, continue com a sua casa própria, porque eu entendo o valor intangível de você ter a sua casa, o seu canto, e fazer com ele o que você bem entender. Quer saber qual é o único cenário em que pode ser que vale a pena você ter casa própria no Brasil? Eu vou te dizer. Quando você consegue financiar o máximo para o maior prazo possível, então digamos para 35 anos, você joga esse negócio para frente, a sua parcela fica pequena. Mas tem muitos juros? Sim, mas da mesma forma que o seu dinheiro que você guarda no banco não para de se desvalorizar à medida que os governos abusam e gastam e se financiam através da inflação, quando você deve dinheiro fiat, essa sua dívida também está se desvalorizando, porque a inflação real é muito maior do que a inflação nominal que indexa essa dívida. Portanto, você se endividar em dinheiro não escasso e acumular ativos mais escassos vai fazer você enriquecer no longo prazo. Além disso, para esse negócio valer a pena, você tem que lidar com a questão da entrada, porque nenhum financiamento, nenhum banco vai te financiar 100% do valor do imóvel.
Geralmente, historicamente falando, eles financiavam até 80%. 20% você tinha que dar de entrada e tirar do seu bolso. E aí não faz muito sentido, dado o preço absurdo dos imóveis. Hoje você pegar 20% potencialmente de Bitcoin, vender Bitcoin para dar na entrada do imóvel. Mas se você tem FGTS acumulado, você poderia usar o FGTS para dar entrada do imóvel. Então, se você está num cenário onde você consegue financiar um imóvel para 35 anos e 100% ou próximo disso da entrada vai vir via FGTS, aí beleza, maravilha. Porque FGTS é uma piada de mau gosto e não deveria existir. É um dinheiro que não rende absolutamente nada e fica lá parado e você não pode tirá-lo. Então, se você está nessa situação, você é um privilegiado, manda bala, financia sua casa própria. Agora, se você não é um desses poucos privilegiados, saiba que casa própria, no Brasil, principalmente no Brasil atual, com esse governo, é uma loucura. É uma ilusão de segurança que te custa caríssimo, que muito provavelmente é um luxo que você não deveria se dar o direito de ter. Você poderia estar tomando decisões muito melhores para sua família, investindo em dinheiro escasso, investindo numa reserva de valor que é superior a qualquer outra, que é o Bitcoin. Agora, a minha tia é apenas um único exemplo dentre milhões e milhões de brasileiros que nas últimas décadas sempre caíram nesse conto de que imóvel é a melhor reserva de valor que existe. É um ótimo investimento, extremamente seguro. Mas a verdade é que o mundo mudou completamente. Agora nós temos o Bitcoin, que é mais escasso, mais inconfiscável, mais portátil do que qualquer imóvel na face da Terra. E, portanto, te traz um nível de soberania e de liberdade infinitamente maior do que atrelar o seu destino a tijolos que estão fisicamente em um lugar só. Então a pergunta para você é simples. E aí, você vai continuar atrelando o seu destino a uma pilha de tijolos ou você vai fazer o que é certo para você e sua família e buscar a sua liberdade? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa lá o sininho para receber cada vez mais conteúdo educativo sobre Bitcoin e, por favor, não se esqueça, compartilha esse vídeo aqui com algum parente, algum amigo que ainda está preso no passado, acreditando que imóvel é um ótimo investimento. Fechou? Valeu, gente!